Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para tratar desse assunto, tema dessa disciplina que é tão maravilhosa, que todos vocês adoram, que é história, claro. E nós vamos falar hoje de um assunto que envolve, é claro, um assunto geral dentro da história, mas é um assunto que eu quero tratar especificamente sobre o nosso estado de Mato Grosso, para que a gente possa ter uma dimensão dessa conceituação a partir de elementos que nós temos aqui, que são próximos a nós e que nós, claro, temos uma familiaridade grande em se tratando principalmente do ambiente que a gente vive, do estado que nós vivemos. Então vamos trabalhar esse tema geral de uma forma que nós possamos direcionar para a história desse nosso estado. Tá certo? Então o tema de hoje, patrimônio cultural, e aí o enfoque, claro, no Mato Grosso, tá? Eu sou o professor mestre Gervásio César Júnior, como vocês já me conhecem, popularmente chamado aí carinhosamente pelos meus alunos de GG. Não vou entrar nos méritos dessa discussão, mas fica aqui o convite para a nossa aula de hoje, patrimônio cultural no Mato Grosso, principalmente o enfoque, tá? A gente vai discutir ele de forma geral, claro, mas o nosso enfoque dos exemplos, as características, vai ser voltado para esse estado do Mato Grosso, tá certo? Então, vamos começar com esse tema. E a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, que nós precisamos discutir, em torno de uma seguinte questão, do seguinte questionamento. Mas o que é patrimônio? Acho que antes da gente pensar especificamente o que é o patrimônio cultural em Mato Grosso, nós precisamos desenvolver o tema. Patrimônio. O que é patrimônio cultural? Mas antes de direcionar para o que é o patrimônio cultural, eu gostaria de discutir com vocês o que é patrimônio, especificamente. Patrimônio. O que se trata essa palavrinha, que ela é tão pequena, patrimônio é uma palavra pequena, mas que ela traz um efeito muito grande para nós em termos de conceituação, em termos de entendimento. Então, quando a gente olha para a palavra, a primeira coisa que a gente pensa em termos de patrimônio é isso que vocês estão vendo aí. Nós pensamos no patrimônio que está relacionado à riqueza. Quando uma pessoa diz, eu acumulei patrimônio, eu fiz um seguro para os meus patrimônios, eu tenho um patrimônio X, eu tenho um patrimônio Y. Essa pessoa está falando especificamente de bens que ela acumulou. Então vamos fazer essa associação. Patrimônio é aquilo que é de bens. Patrimônio é aquilo que merece cuidado. Patrimônio é aquilo que eu tenho e me serve para algo. Então, o patrimônio, pessoal, ele é uma conceituação que ele casa não somente para a história, não é só para a gente discutir conteúdo, não é só para a gente discutir aquilo que nós vemos nos livros, mas ele serve para o meu dia a dia. O que é o meu patrimônio? Só que antes, acho que a gente precisa definir essa palavra. A palavra patrimônio vem da raiz, da matriz, de pater, que ela é aquilo que deu origem para paterno, paternalista, para pai. Então, o patrimônio ele está associado a uma palavra de radical grego, de radical latim, que, melhor dizendo, né, que está associado diretamente à função de passado de geração a geração. É aquilo que é hereditário, tá? Por isso que esse radical
ele também está associado a paternalismo, paterno, a pai. Porque se a gente for analisar, se nós formos analisar, o patrimônio como bem material, como riqueza, ele também é passado de geração a geração. Então, por isso que essa palavra ela serve para que a gente possa compreender não só conceitos dentro da história, mas também serve para a nossa vida como um todo. Serve para que a gente possa utilizá-la dentro do nosso vocabulário, para que a gente possa ter uma noção de que patrimônio é aquilo que é passado também de geração a geração, é aquilo que é meu, é aquilo que é um bem para mim, um bem no sentido de bens materiais, mas também um bem que me traz benefício, tá bom? Então, seguindo a nossa lógica, o patrimônio cultural, vamos juntar essas duas palavras. Patrimônio cultural é aquilo que é um bem cultural, é aquilo que é passado de geração a geração no âmbito da cultura. É aquilo que a humanidade, aquilo que a sociedade adquiriu, que foi construída por gerações passadas e que acaba sendo muito útil e sendo muito importante para a construção da história desse povo, dessa sociedade, para a construção da história de uma nação. Então, o patrimônio cultural ele é muito importante no sentido de reafirmar, no sentido de criar uma memória, no sentido de mostrar a importância que algumas coisas tiveram na formatação de uma sociedade, na formulação de uma cultura, tá? Já falando, né, da ligação com o termo, mas ele é importante para mostrar para nós o quanto a história, ela e alguns episódios, alguns fatos, alguns objetos, alguns bens materiais, eles auxiliaram e são importantes na formatação da história de um povo, de uma sociedade. Aí nós estamos vendo como exemplos de patrimônio cultural dois dos grandes símbolos da cultura mato-grossense, da história de Mato Grosso, que estão na cidade de Cuiabá, que é a capital do nosso estado. Um é o Sesc Arsenal, vou colocar até de forma mais visual. Um é o Sesc Arsenal, esse que está pintado em amarelo, em dourado aqui, tá? O Sesc Arsenal foi durante muito tempo o local de armazenamento do arsenal militar, tá? Da cidade de Cuiabá. Também o Palácio da Instrução servia como um prédio, né, militar, também armazenou armas, armazenou munição, foi um local de depósito também, mas o Sesc Arsenal recebe essa conotação e é um prédio tombado historicamente e tem uma importância muito grande, principalmente no campo militar, para a cidade de Cuiabá, tá? Do lado do Sesc Arsenal, nós temos a Catedral Basílica de Nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá. É uma construção belíssima. Como vocês podem ver, tem duas torres com dois grandiosos relógios. Pessoal, isso é um símbolo, tá? Da construção social, da construção cultural, da construção religiosa da cidade de Cuiabá. Do ladinho aí da Catedral Basílica do Nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá, existe o Palácio da Instrução, e do outro lado a gente tem o Museu Histórico Mato-Grossense, tá? Um museu que hoje em dia o museu está fechado para reformas, ele não tem um acesso tão fácil assim turístico, tá? Mas o Palácio da Instrução é um acesso bem fácil, que as pessoas podem adentrar esse prédio, que também é belíssimo, que fica na cidade de Cuiabá, tá? São apenas algumas características aí para a gente entender que patrimônio cultural
é a formação da ideia de uma cultura, da história da cultura de um povo, da história da construção e formação de uma sociedade, tá bom? Seguindo então, já que definimos o que é patrimônio e patrimônio cultural, nós temos que ter em mente que o patrimônio cultural, a noção de patrimônio, ela pode estar presente de duas formas principais, né? Principalmente essas duas formas que são apresentadas para nós enquanto patrimônio. De um lado, patrimônio material e do outro, patrimônio imaterial. Para a gente exemplificar, eu trouxe dois exemplos também que estão envolvidos com a cultura mato-grossense. Um deles é o Centro Histórico de Cuiabá, com prédios que são tombados, tá? Historicamente pelo IPHAN. E de cultura imaterial, de patrimônio imaterial, nós temos ali o bolo de arroz, que é uma comida típica de Cuiabá, desenvolvida naquela região, e que tem uma conotação imaterial. Mas só para que vocês compreendam a diferença entre material e imaterial, ela não está simplesmente em ser palpável ou não ser palpável. Aquilo que é concreto, aquilo que é abstrato naquela regrinha que a gente tem da língua portuguesa. Mas ela está ligada a uma conotação de geração de patrimônio de bens materiais. Vamos colocar dessa forma para ficar um entendimento simples. Então a gente tem como patrimônio material prédios, construções, pontes, é tudo aquilo que gera uma questão de material para a sociedade, tá? Como a gente viu antes, os dois exemplos do Sesc Arsenal, da Catedral da Basílica, do Nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá, são dois exemplos de uma cultura, de um patrimônio material. É claro que a gente pode associar para aquilo que é palpável, mas não somente, tá? Aquilo que gera valor útil, de valor que possa ser utilizado, acessado, que serviu como que serviu para trazer algum tipo de benefício naquele momento para a sociedade. E no caso do imaterial, não que não traga benefício, não que não traga uma questão de bens materiais, mas não é algo diretamente relacionado, como por exemplo uma construção, como por exemplo uma casa, um prédio, um palácio, tá? Um órgão governamental. Mas é algo que foi criado socialmente e que não tem uma relação tão próxima com essa relação do público, da construção, por exemplo, tá? Por isso que eu trouxe aqui o bolo de arroz, porque a gente consegue ver ele é palpável, ele não fica apenas numa questão de identidade, do imaginário, mas a gente consegue ter uma relação de visual, consigo comer o bolo de arroz, tá? Mas ele é relacionado a uma cultura imaterial porque ele não teve uma materialização de algo público de geração de bens materiais. Ele está muito mais no sentido de imaginário, de criar uma receita, tá? E isso permanecer vivo, passando de geração a geração. Ó, de novo a gente falando de geração a geração. Então, bolo de arroz, a dança é uma atividade material, tudo aquilo que é cultura, arte, esporte, tudo aquilo que é relacionado se afasta desse ambiente de construções, está dentro da cultura imaterial, do patrimônio imaterial, aliás, tá? E aí eu trago outro exemplo, que é a questão da música e da dança. E aí nós temos dois exemplos característicos da cultura mato-grossense, tá? A viola de coxo e o siriri, que são
Apesar de eu ter trazido ali em separado, não tem como a gente separar essas duas coisas, tá? O instrumento musical é o que dá ritmo à dança chamada de siriri. Temos outras danças também, como por exemplo o cururu, que é uma variação do siriri, só que um pouco mais voltada para o lado religioso, para as comemorações, religiosas, de divindades, etc. E o siriri que é mais festivo, no sentido de comemorações, não para o lado religioso, mas para o lado artístico, para o lado da irreverência, para o lado da representatividade social. Então, a gente percebe que eles não estão separados, principalmente porque a viola de coxo é um dos principais instrumentos utilizados no siriri. Além de outros, é claro que a gente tem outros instrumentos que ditam o ritmo da dança, mas a viola de coxo, se não o principal, é um dos principais, tá certo? Uma curiosidade, por que viola de coxo, né? Analisando historicamente como que são feitas essas violas, como que as tradicionais violas de coxo são elaboradas, elas eram feitas a partir de uma madeira única, de um pedaço de madeira única. E por que ela se chama de coxo? Porque os artesãos que fabricavam esse tipo de instrumento, eles talhavam a madeira e iam escavando ela até ela ficar nesse modelo de uma viola. Então, ela é totalmente de uma madeira única, lá na tradicionalidade, é claro, né? Então, por isso viola de coxo, porque eles faziam uma espécie de coxo, tá? Uma espécie de buraco, de vala na madeira para a confecção desse instrumento. E por que siriri? Porque o estilo da dança, ele lembra muito os cupins que possuem asas e saem dos ninhos dos cupinzeiros, quando eles voam, né, ao vento, e aí eles ao rodado das mulheres. Então tem toda uma questão de imaginário aí que lembra as asas dos cupins. Então por isso siriri, por conta da representatividade aí do cupim de asas, que é também tão característico da nossa região centro-oeste, tá bom? A gastronomia, algo que eu adoro, né? É algo que eu gosto muito de tratar, da parte gastronômica. Comida é comigo, minha paixão, uma das minhas paixões, né? E eu trouxe dois exemplos muito característicos do mato-grossense. A Maria Isabel, que é o arroz com carne seca. A carne seca é algo muito tradicional do pantaneiro. E esse prato parece ser tão simples, bem executado, ele ganha tons muito saborosos, tá? Assim como o pacu assado com farofa de couve, que é tradicionalíssimo também na região de Cuiabá, da região não só de Cuiabá, mas de toda a região pantaneira também. Esse peixe é tão tradicional do Mato Grosso. Então são dois pratos que eu resolvi trazer, porque são pratos bem diferentes, mas que são representações muito fortes da cultura mato-grossense. Aí, é claro, cada região tem a sua. Nós temos outros tipos de pratos típicos também. Além da Maria Isabel, do pacu assado com farofa de couve, a gente tem a farofa de banana da terra madura, que é tão característica. A gente tem costelinha com arroz. Nós temos a costelinha com banana verde cozida. Nós temos o pintado com mandioca, né, que é o mujica. Bom, enfim, tem uma grandiosidade de pratos típicos que fazem parte dessa cultura, desse patrimônio imaterial que
forma a nossa sociedade do nosso estado aqui do Mato Grosso. Para fechar, não menos importante, porém deixei por último, porque eu acho que é uma das coisas como patrimônio mais belas que o nosso estado possui, que são as nossas belezas naturais. Eu trouxe um exemplo aqui bem característico do Pantanal, porque o Pantanal é conhecido mundialmente, mas a gente tem outros biomas, nós temos outros tipos de vegetação, nós temos um clima muito variado dentro do próprio estado, que enriquece ainda mais esse estado chamado de Mato Grosso, mas tomei como exemplo o Pantanal, que pega não só Mato Grosso, mas o Mato Grosso do Sul também. E aí vocês veem imagens belíssimas desse bioma tão diferente que existe no Mato Grosso, no Brasil, de todo o resto do mundo, tá bom? Então são patrimônio cultural, ele também é importante para a formação enquanto cidadão, enquanto ser, enquanto pessoas, enquanto sociedade. Ele ajuda nessa formação de uma sociedade mato-grossense, principalmente porque, assim, clima, solo, relevo, também faz muita diferença e tem muita importância na hora da construção de uma sociedade, como é o caso do Mato Grosso, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco desse recorte do nosso tema, que é patrimônio cultural. Então, recortei bem voltado para o Mato Grosso. Para finalizar, quero colocar 2 videozinhos, um bem curtinho de 1 minuto e pouco, outro também é curto, acho que tem 9 minutos. Eu quero mostrar para vocês, em um deles, o primeiro, ele vai mostrar toda a riqueza desse patrimônio que existe no Mato Grosso e voltado principalmente para Cuiabá, que é onde está a região, uma das regiões mais antigas do estado e a nossa capital, então a gente tem que direcionar também nesse sentido. E a outra mostra uma cidade que é pouco conhecida, principalmente por quem chega no Mato Grosso, como eu hoje sou um cidadão mato-grossense, mas que vim do Paraná para o Mato Grosso e tenho 12 anos aqui no estado. Vila Bela da Santíssima Trindade ainda tem belezas e questões históricas importantíssimas para a gente entender o Mato Grosso. E ela é pouco conhecida. Então, por conta disso, vou colocar para vocês esse vídeo. É uma reportagem que eu achei interessantíssima para que vocês possam compreender ainda mais, não só Vila Bela da Santíssima Trindade, mas o nosso patrimônio. Vila Bela também é um grande patrimônio do estado do Mato Grosso. E espero que vocês tenham compreendido e gostado, tá bom? Fiquem com os vídeos. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu. É nóis. Como bom estradeiro, viajei por muitos lugares. No programa de hoje, vou fazer uma viagem pela história mato-grossense. Graças ao governo do estado, que não poupou investimentos e realizou grandes obras de restauração do patrimônio histórico e cultural de Mato Grosso, a nossa história está preservada. Importantes patrimônios foram recuperados e hoje podem ser apreciados por toda a população, como o Palácio da Instrução, a Ponte de Ferro, o Arquivo Público, o Museu Histórico de Mato Grosso, a Casa Barão de Pessoal, acho que tivemos uma intercorrência aí no vídeo, tá? Mas eu vou soltar ele aqui de novo para vocês. Só um minutinho.
Como bom estradeiro, viajei por muitos lugares. No programa de hoje, vou fazer uma viagem pela história mato-grossense. Graças ao governo do estado, que não poupou investimentos e realizou grandes obras de restauração do patrimônio histórico e cultural de Mato Grosso, a nossa história está preservada. Importantes patrimônios foram recuperados e hoje podem ser apreciados por toda a população, como o Palácio da Instrução, a Ponte de Ferro, o Arquivo Público, o Museu Histórico de Mato Grosso, a Casa Barão de Melgaço, a Igreja Nossa Senhora do Rosário São Benedito e a lindíssima Igreja do Bom Despacho. O governo se sensibilizou, assumiu a obra e hoje nós temos a Igreja Bom Despacho aberta para toda a sociedade, tornando ela assim hoje um polo artístico, cultural e turístico. Estamos chegando no Cine Teatro Cuiabá. Esse belíssimo espaço já foi palco de diversas apresentações e recebeu importantes artistas de todo o Brasil. Depois de muitos anos fechado, finalmente o teatro foi recuperado e reinaugurado em maio de 2009, graças aos investimentos do governo do estado. É mais um espaço de cultura que nós temos, nós artistas, para poder mostrarmos os nossos trabalhos. Ao coração amigo. Hoje eu fico por aqui, mas você pode saber muito mais sobre os patrimônios culturais de Cuiabá e Mato Grosso no meu blog. Governo de Mato Grosso, uma vida melhor para você. Conheceremos agora um pouco mais sobre a cultura e as belezas de Vila Bela da Santíssima Trindade. Uma cidade histórica, localizada a 525 quilômetros de Cuiabá, na divisa com a Bolívia e às margens do rio Guaporé. Vila Bela foi a primeira capital de Mato Grosso e ainda conserva vivos os costumes herdados do período colonial. Possui hoje uma população de aproximadamente 15 mil habitantes, aonde sua maioria é remanescente dos escravos, que ali foram deixados após a mudança da capital para Cuiabá. Vila Bela é a cidade com o maior número de negros do estado e é considerada como um quilombo urbano. A cidade possui um museu com um enorme acervo histórico, onde vemos centenas de peças e relíquias da época da colonização. No centro da cidade estão as ruínas da Catedral de Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi um marco histórico na expansão colonial portuguesa, datada do século XVIII, e o Palácio dos Capitães Generais, que foi construído em 1752. Vila Bela da Santíssima Trindade ainda conserva uma região muito grande de quilombos, que são habitados pelos negros remanescentes de escravos do período colonial. Entre eles se destaca o quilombo Acorebela, que é formado por 3 grandes comunidades: Retiro, Boqueirão e Porto Bananal, que após muito tempo ocupado por fazendeiros foi devolvido ao povo através do movimento quilombola. Conseguimos 3 botes com 3 motores, né? Modelo aqui na Vila Bela, é o único da Fundação Cultural Valmário do Fome Zero, em janeiro de 2005, 3 botes com 3 motores, um para cada comunidade. Nossa, que coisa boa. Conseguimos a ponte e energia. A ponte começou em 2005, novembro, só que a inauguração da ponte e energia foi em 2006, né?
Tudo isso dentro de 3 anos. Enquanto nós, há centenas de anos, vivia aqui abandonado, sem, não vinha vereador, não vinha prefeito, não vinha ninguém aqui na comunidade, porque não tinha nem como vir. Então, com o nosso movimento quilombola, a gente conseguiu, com 3 anos, tirar esse povão daqui do esquecimento. Hoje, nos quilombos, ainda restam algumas casas de pau a pique e os moradores vivem da agricultura, da criação de gado e do cultivo da terra. Faz farinha, aí torrava, sacava e levava. A vida para vender. Milho, da galinha. Isso tudo tinha? Tudo tinha. Hoje não tem mais? Muito pouco. Tem. E ali tem o quê? Milho. Tem milho, tem galinha, Tem galinha. Só não tem porco. Para mim é muita coisa boa. Porque eu vejo aí tudo, como eu como aqui, Dona Bastiana pega, eu como também, certo? Eu acho que é um futuro de Deus. É abacate, caju, laranja, lima, pocã, mais poucos pés. Uns pezinhos de café, é o que tem aí. Banana, é isso aí. E um gadinho. A conservação da cultura negra em Vila Bela é fantástica e passa de geração em geração, através das histórias contadas pelos mais velhos, pelos costumes, na culinária e pelas festividades e danças típicas. Nós estamos com um trabalho já bem avançado, uma pesquisa já começada em 2008, que o IPHAN já analisou as peças que foram pesquisadas aqui em Vila Bela sobre a cultura de Vila Bela, a festança de Vila Bela, que se registra toda a cultura negra do município de Vila Bela. Os nossos ancestrais trouxeram e registraram aqui para nós essa continuidade dessas grandes festividades. Hoje nós temos grande festividade, vocês acabaram de ver a dança do chorado, mas nós temos também a apresentação da dança do Congo, que ilustra a festança de Vila Bela, que ela faz toda a evolução da movimentação nos dias da festa do glorioso São Benedito, porque a festança de Vila Bela é um conjunto de festas. Nós festejamos a festa do Divino Espírito Santo, a festa do glorioso São Benedito, a festa da Mãe de Deus e a festa da Santíssima Trindade, que é padroeira dessa cidade. E nós temos muito orgulho de assim manifestar nossa cultura nesse grande período, que são 15 dias de festa que antecede a festa, com grande movimentação. Todo mundo se sai para mostrar aquilo que tem dentro de si, esse grande desejo que herdou assim dos nossos antepassados, nossos ancestrais, que é essa continuidade que nós vivenciamos na grande festança de Vila Bela. Nós temos várias comidas típicas, que tanto é descendente dos indígenas como afros, né, descendentes. Aqui nós temos o bolo de arroz, que é conhecido em toda a região de Mato Grosso, a xixa, que é uma bebida feita de milho, e temos também o nosso canjinjim, que é a nossa bebida de origem africana, né, que já é até licenciada, ela é patenteada aqui da nossa região. Como é passado essa cultura para as crianças? É passado na escola, tem os projetos, como que funciona? Geralmente as escolas trabalham, né? Dentro já incluído, alguns professores já trabalham essa questão em escola, porque é mais trabalhado em escola mesmo e em casa, né? Geralmente, por exemplo, lá na minha mãe, Dona Estrogilda, a gente senta e ela começa a contar
Então você vai guardando, né, fatos históricos, mas a maioria das vezes é em escola mesmo que é trabalhada, eles fazem exposição das comidas típicas, mas é trabalhada mais em escola. Além da cultura e da beleza histórica, Vila Bela da Santíssima Trindade se destaca por suas belezas naturais. A região é composta por áreas de pantanal, cerrado e mata de transição, um ambiente perfeito para a vida animal. O que mais encanta os visitantes são as montanhas, cânions e cachoeiras de águas cristalinas. Os visitantes se aventuram em uma trilha em meio à mata para contemplar um visual paradisíaco. Vila Bela da Santíssima Trindade, um lugar abençoado por Deus, com belezas inigualáveis e com uma cultura incrível, o que nos proporciona uma experiência ímpar, pois conhecemos e aprendemos sobre a cultura e história do nosso estado.